Vamos falar aí sobre as disposições gerais trazidas na Instrução Normativa 94/2022. Então vamos lá, disposições gerais aí, começando ali na norma, já no artigo 2º da norma, ela já traz uma série de termos e definições que são importantíssimos quando a gente fala de questão de prova, quando a gente fala de prova de concurso público. Por quê? Porque as bancas, né, amam aqueles conceitinhos que elas podem colocar nos itens, ou na assertiva de certo ou errado. Então aqui, o grande objetivo é a gente saber quais são as definições trazidas na norma. Então eu trouxe aqui uma tabelinha, né? Com vários conceitos, a gente vai apresentar cada um deles e fazer algumas ponderações, beleza? Então olha só, temos aqui o primeiro conceito, pessoal, que é a área requisitante da solução. A área requisitante da solução. Quem que é a área requisitante? É aquela unidade do órgão que demanda a contratação de TI. Então é quem precisa da solução de tecnologia da informação. Então imagina que você está lá num órgão A e você tem lá o setor, por exemplo, de gestão de pessoal. Então aquela gestão de pessoal pode precisar de um serviço, de uma solução, um software para fazer um melhor controle daquele pessoal. Então aquele ali é a área requisitante. É quem vai demandar a contratação. Ou então você está num ANAC da vida, você precisa de um sistema de controle de aviação, etc. Né? Então você precisa ali... é a área que demanda a solução, é quem precisa da contratação de TI. Então essa é a área demandante, a área requisitante. A área de TI, né, pessoal? A área de TIC, que é quem faz a gestão da tecnologia da informação, quem planeja, quem coordena, quem acompanha a relação a solução de TIC do órgão. E temos a área administrativa, que é quem faz processo geral, né? Planeja, coordena, supervisiona e executa processo de contratação no geral, né? No geral, não só necessariamente relativo à área de TI. Então veja que nós temos 3 grandes áreas aqui de um órgão, de organização, quando a gente está falando do contexto de contratação. E é importante saber que essas 3 áreas, elas vão participar ativamente de todo o processo, compondo inclusive equipes responsáveis por tocar esse processo. Então nós temos, essas 3 áreas, elas vão formar inicialmente o que a gente chama de equipe de planejamento da contratação. O que é a equipe de planejamento de contratação? É quem vai fazer todos os trâmites para avaliar a viabilidade daquele processo de contratação, para definir o termo de referência, para definir os requisitos, para definir a solução. E ela é formada por 3 componentes. Então nós temos lá o integrante técnico, que é o servidor da área de TI, o integrante administrativo, que é o servidor da área administrativa, e o integrante requisitante, que é o servidor da área requisitante. Então temos esses 3 componentes aí, né? Temos esses 3 componentes para formando a equipe de planejamento da contratação. Nós temos uma outra equipe que ela vai surgir mais tarde no processo. Então primeiro você planeja, depois você executa o contrato e durante a execução do contrato você precisa fiscalizar esse contrato. E aí o que você tem naquele momento? Uma outra equipe responsável. Vai ser formada por 4 ou 5 figuras. Nós temos ali o gestor do contrato, que é quem vai fazer a coordenação, comandar o processo de gestão. Nós temos 3 fiscais que nos remetem àqueles integrantes, que é o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo e o fiscal requisitante. Então o fiscal técnico vai avaliar o aspecto técnico da solução. Será que a arquitetura tecnológica está legal, está entregando legal? Né? Dentro de TI, tecnicamente falando. O fiscal administrativo vai avaliar os aspectos administrativos do contrato, se estão sendo cumpridos. E o fiscal requisitante vai ver se a solução está atendendo o que ele precisa. Né? O que se precisa. E nós temos uma outra figura, que ela às vezes existe, às vezes não, que é o fiscal setorial do contrato. Que é quando tem as unidades desconcentradas de algum órgão. Aí você pode ter alguns fiscais setoriais que vão avaliar tanto aspectos técnicos quanto aspectos administrativos, né, em conjunto ali com os demais fiscais. Então você pode ter essa figura aí para representar essas unidades desconcentradas da administração pública. Essas unidades, esses setores distintos. Mas normalmente você tem essas 3 figuras aqui. Inclusive, normalmente, quando você fala em fiscal técnico, administrativo e requisitante, o mais comum é o quê? Que a pessoa que era integrante técnico, ela vire fiscal técnico. Que a pessoa que era integrante administrativo, ela vire fiscal administrativo. Que a pessoa que era integrante requisitante, ela vire
fiscal requisitante. Não é obrigatório isso, tá? Isso não é obrigatório, mas naturalmente é o ideal, né? Porque a pessoa já acompanhou o processo de planejamento, depois ela fiscaliza aquele contrato. Beleza? Então essa é a equipe de fiscalização. Presta bastante atenção nessa equipe, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, dessas duas equipes, né? Porque muitas questões abordam quem são os integrantes dessas equipes, tanto da de planejamento da contratação, quanto da de fiscalização do contrato. Mas temos outros termos importantes aqui trazidos no artigo 2º. O preposto é outra figura fundamental, é outro papel fundamental trazido aí pela instrução. Que é quem? Nesse caso, essas equipes, né? Essas equipes, elas representam quem? Elas representam o órgão contratante. O preposto, ele representa a empresa contratada. Ele representa a empresa contratada. Então ele vai ser aquela figura que vai ser o interlocutor. Ele vai acompanhar a execução desse contrato e ele vai atuar como um interlocutor junto ao contratante. Então na hora que o contratante for demandar, for cobrar, for fazer o que for dentro desse contrato, ele vai falar com quem? Com o representante, com o preposto. Esse cara, ou essa cara, quem for, vai ter que receber, diligenciar, encaminhar e responder as questões. E ele que passa para os funcionários da contratada. Inclusive, temos uma vedação que o servidor público, seja ele integrante técnico, requisitante, administrativo, gestor do contrato que seja, ele não deve ter ingerência nos funcionários da contratada. Você não tem que ter ingerência lá, você não tem que ter hierarquia sobre os contratados. Você vai comunicar com o preposto, né? Você vai comunicar com o preposto, beleza? O que é uma solução de TIC? É um conjunto de bens ou serviços que vão apoiar os processos de negócio. Conjugação de recursos, seja hardware, software, pessoal. O que é um processo de negócio? Agregação de atividade e comportamento que vão ser executados para entregar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Ou para apoiar outro processo. O que é o requisito da contratação? São as características e especificações que vão definir a tua solução. O que é que ela vai fazer, né? O que a solução vai fazer? O que é que ela vai atender? O documento de formalização da demanda ou de oficialização da demanda é um documento que vai conter o detalhamento da necessidade da área requisitante. Então eu vou formalizar aquela demanda detalhando o que a área requisitante precisa. Esse é o documento de formalização da demanda. Outros componentes, vamos lá, identificação de riscos. É eu buscar reconhecer esses riscos, né? Identificar quais são os meus riscos, quais são as fontes, quais são os eventos que podem causar esses riscos, quais são as causas desses riscos, quais são as consequências potenciais dele. O que é o nível de risco? A magnitude dele, impacto, probabilidade. Como é que o que é tratamento? É o processo de responder. Eu vou evitar o risco, eu vou reduzir, eu vou mitigar, eu vou transferir, eu vou compartilhar, eu vou simplesmente aceitar. A análise de riscos é compreender a natureza desse risco, entender o risco, né? E determinar o nível dele, determinar a magnitude dele, ou seja, probabilidade de impacto. E a avaliação dos riscos, determinar se o risco e sua magnitude é aceitável ou não. E eu tenho um processo de gerenciamento de risco que inclui tudo isso, identificar, avaliar, administrar os riscos. E eu tenho uma figura aqui do mapa de gerenciamento de riscos, que é o instrumento onde eu vou registrar e comunicar a minha atividade de risco ao longo de todas as fases da contratação. Eu sei que são muitos conceitos, né? Nós vamos ainda, no entendimento da Instrução Normativa 94, explodir alguns deles, mas aqui é o que a norma já traz de preliminar. E as questões amam cobrar isso aqui. Então a gente tem que ficar ligado. Lista de verificação, pessoal. Checklist, né? Os elementos que vão ser acompanhados. O que é uma ordem de serviço ou uma ordem de fornecimento de bens? É aquele documento que na hora da contratação, na hora que o contrato estiver rodando, você vai mandar para a contratada para que ela preste um serviço ou forneça o item. Imagina que você contratou lá 10 mil computadores, aí naquele momento você precisou de 1000. Você vai mandar uma ordem de fornecimento de bens dizendo, agora eu quero 100 desses 10 mil, eu quero 1000 computadores fornecidos. Você manda uma ordem de fornecimento de bens. Ou seja, durante a execução do contrato, você vai solicitando os itens ou os serviços que você contratou. E quanto ao recebimento, nós temos dois termos, o de recebimento provisório e o de recebimento definitivo. O provisório você declara que o serviço foi prestado. Só que você vai verificar posteriormente ainda está de acordo. E o definitivo você, agora não, foi entregue, né? E está de acordo com o que era esperado, está de acordo com o que foi solicitado.
E para isso você vai olhar para onde? Para os critérios de aceitação, que são os parâmetros objetivos e mensuráveis para você verificar se esse serviço ou bem entregue está de acordo com os requisitos especificados. Você pode, inclusive, ter uma amostra de objeto ali na hora da contratação, né? Para realizar ali um teste, para verificar se ele atende. Isso aqui é mais durante a processo de licitação mesmo, né? Você pede para a organização enviar o primeiro lugar classificado para ela enviar uma amostra para você verificar se atende ou não aquilo que foi definido no termo de referência. E temos alguns outros instrumentos aqui ainda. Ó. O PDTIC, que é o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, que é o instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos de TIC. Ou seja, é aquele plano onde você vai definir como é que você vai avaliar os seus recursos de TIC, como é que você vai planejar, como é que você vai gerir eles. Temos o catálogo de soluções TIC com condições padronizadas, que são aquelas soluções ofertadas que já têm condição padrão definida pelo CIST, já são itens padronizados. Temos aqui o preço máximo de compra. Olha que negócio interessante. A definição da administração pública já diz o seguinte. Existe lá o preço máximo de compra do item, que é o valor máximo que os órgãos vão adotar na contratação daqueles itens que tiverem catalogados, né? Então, se o item está catalogado, esse preço, esse PMC TIC, é o preço máximo que aquele órgão pode contratar aquele item. Então existe isso, mas na iniciativa privada você não tem esse regramento. Você pode contratar, né? Plano de contratação anual. Você vai consolidar tudo que o órgão pretende contratar no exercício seguinte. Matriz de alocação de riscos. Você vai definir os riscos e as responsabilidades entre as partes. Bens e serviços especiais. São aqueles bens bem complexos, bem heterogêneos, né? Que diferem de quem? Diferem dos bens e serviços comuns. Que são aqueles padrão, né? Aqueles bens e serviços comuns é aquele que você tem especificação definida objetivamente. Eu quero lá eu quero comprar teclado. Tá aqui teclado, é isso, isso, isso. Mouse é isso, isso, isso. Bem serviço comum. Bem serviço especial, é um negócio mais heterogêneo, um negócio mais complexo. É um negócio mais especial. Eu quero comprar, de repente, uma solução para avaliação criminal dentro do órgão policial, por exemplo, dentro do Ministério da Justiça. Quero saber fazer uma contratação de equipamentos bem específicos, bem heterogêneos, bem diferentes. Nós temos os sistemas estruturantes de TI, que são sistemas que vão auxiliar nas atividades comuns dos órgãos, né? Imaginei um sistema de gestão de pessoas, gestão de servidores. Pessoal, o servidor federal, por exemplo, ele é regido lá pela 8.112. Então as normas aplicáveis a esses servidores são mais ou menos as mesmas. Então tu vai ter o sistema estruturante de gestão de pessoas. Você vai ter o sistema estruturante lá para gestão financeira. Então esses sistemas estruturantes são esses sistemas que normalmente, né, a administração pública usa como um todo. Para controlar pessoal, orçamento, administração financeira. Porque no fim das contas, embora cada órgão tenha suas especificidades, a administração pública como um todo é regida por mais ou menos as mesmas regras, né? Então você tem esses sistemas estruturantes que são gerais, genéricos, aplicáveis aos entes como um todo. Você pode ter ali um registro de oportunidade, que é um comportamento praticado pelo fabricante e seus revendedores, com vista a prejudicar a competitividade do certame. E você tem o órgão, a entidade gerenciadora, que é aquele órgão que conduz ali o sistema de registro de preço, beleza? São muitas definições, eu sei, mas eu quero que principalmente aqui dentro dessas termos e definições, a gente fixe e olhe bem para as equipes, né? Para as equipes. Integrante técnico, integrante administrativo, integrante requisitante é da equipe de planejamento. São 3. Equipe de fiscalização, você tem os 3, técnico, administrativo e requisitante, no papel de fiscal agora, né? Enquanto ele era integrante, ele estava responsável por planejar. Enquanto ele é fiscal, ele está responsável por fiscalizar. Podem ser as mesmas pessoas ou pessoas diferentes, tá? E o gestor do contrato, que é quem coordena. E você pode ter o fiscal setorial, se você tem uma figura desconcentrada ali, né? E a representante contratada? É o preposto. Beleza? Então esses termos e definições são importantíssimos para acertar a questão de prova. Ainda em relação a disposições gerais, é fundamental saber o que não pode ser contratado. O que a Instrução Normativa 94/2022 veda, restringe de contratação? O que um órgão público que vai fazer contratação não pode fazer?
O artigo 3º já diz o seguinte, ó, não poderão ser objeto de contratação. Presta atenção. Não poderão ser objeto de contratação. Primeiro item, mais de uma solução de TI no mesmo contrato. Você fazer um contrato gigante. Ah, eu quero contratar aqui o computador, vou contratar o computador e vou aproveitar, vou contratar um sistema de RH. Ou vou contratar um sistema para fazer... Não, são soluções diferentes. Soluções diferentes. Então você não faz no mesmo contrato. Você pode até fazer na mesma licitação, se você separa em lotes, etc. Mas as soluções têm que estar o mais divisíveis possível, óbvio. Para questão de competitividade, para questão de economicidade da administração. Então, primeira coisa, não pode contratar mais de uma solução de TIC. Então se liga nisso, porque tem muita questão que cobra exatamente isso. Vai dizer lá, olha, fulaninho, Joãozinho, servidor do Ministério da Gestão, para fins de facilitar o processo, resolveu contratar o sistema de RH e os computadores que vão ser utilizados para o processo administrativo num contrato só. Não, divide esse negócio. Então não pode, beleza? E ainda não pode ser de objeto de contratação também, presta atenção, gestão de processos e gestão de segurança. Então você não pode, o órgão público não pode contratar ninguém para fazer a gestão dos seus processos. Ou para fazer a gestão da segurança da informação, imagina. Um contratado fazer a gestão da segurança da informação de um órgão público. Não, não pode. Nem gestão de processo e nem gestão da segurança. E existem outras possibilidades, outras vedações em relação a isso. Estão previstas no decreto específico. Isso aqui não está diretamente na Instrução Normativa 94, tá? Certo? Mas eu trouxe aqui só para fins da gente entender o geral delas. Ora, se eu estou envolvendo coisa que tem a ver com a tomada de decisão ou com o posicionamento institucional do órgão, eu não posso terceirizar, não posso contratar. Se são itens considerados estratégicos, que possam colocar em risco o controle de processo, o conhecimento e tecnologia, eu não posso contratar. Que tem a ver com o quê, pessoal? Com poder de polícia, poder de regulação, outorga de serviço público, aplicação de sanção. Isso aqui é o quê? Atividade exclusiva da administração pública, né? Então você não pode contratar isso aqui. Inerente à categoria funcional, ou seja, se a função do próprio cidadão é fazer isso, imagina, né? Cargo de auditor, tem que lançar tributo. Imagina, não, vou delegar, agora vou contratar um pessoal lá que vai fazer lançamento de tributo automatizado. Não. Você está pegando a função que está no plano de cargo do órgão da entidade. A função principal daquele órgão existir, daquele cargo existir, é isso. Se você está delegando, então não pode, tá? Então isso aqui é regido por esse decreto, mas assim, ó, a instrução normativa diretamente, ela veda esses dois, gestão de processo e gestão de segurança. Porém, presta atenção, por quê? Porque eu não posso terceirizar a gestão dos processos, nem a gestão da segurança. Mas eu posso contratar apoio para essa gestão. Apoio para isso. Então eu posso contratar uma empresa que vai apoiar na minha gestão dos processos, que de repente vai analisar o processo organizacional, que vai desenhar, que vai me apoiar naquilo ali. Só que isso tem que ser supervisão exclusiva de servidor do órgão. Então algum servidor vai ser responsável pelaquela gestão de processo, pelaquela gestão de segurança, e aí pode ter uma equipe apoiando. Pode ter um terceiro apoiando. Que não pode é você contratar direto gestão de processo, gestão de segurança. Estou repetindo várias vezes para vocês não esquecerem, porque as bancas vão cobrar esse negócio aqui. Beleza? Mas nós temos outras restrições trazidas aí na normativa, tá? Já no artigo 4º ali nós temos o seguinte, ó, o que é que eu não posso fazer? Isso aqui é até meio óbvio. Eu não posso contratar uma empresa para fornecer o serviço e essa mesma empresa para fiscalizar esse serviço. Isso aqui é o quê? Conflito de interesse. Eu tenho que ter segregação clara de função. Imagina, eu vou contratar a empresa lá para fornecer o software, contratei a empresa A para fornecer o software e contratei a empresa A também para fiscalizar a entrega desse software. Olha só.
para avaliar a entrega desse software. Conflito de interesse. Então não pode, tem que ser empresas distintas. Cuidado, que é que ele não está vedando, contratar a empresa para avaliar, para apoiar a fiscalização, não está vedando isso. Só que essa empresa contratada não pode ser a mesma que fornece aquele serviço. Eu posso ter uma empresa A, aí eu tenho uma B que fiscaliza essa A, beleza. Até pode ser que essa A seja fiscal. Apoie, né? A fiscalização. Não pode ser fiscal, né? Ela apoia a fiscalização. Mas tem que ser de outra contratação C, por exemplo, de outra empresa que fornece. É bem óbvio isso aqui, né? Bem óbvio isso aqui, né? Você deixar lá a raposa vigiando o galinheiro, né? É isso? O ditado? Eu não sei. Você não deixa o lobo vigiando as ovelhas. É isso? É isso que quer dizer esse artigo. Beleza? E um detalhe é o seguinte. Quando a gente fala de contratação de TIC aqui, a empresa ou profissional contratado vai ter o que a gente chama de direito administrativo de responsabilidade civil objetiva. Pela veracidade e pela prestação das informações. O que é responsabilidade civil objetiva, galera do direito administrativo? Vai ter que assumir os danos, vai ter que responder pelos danos, independentemente de culpa. Tá prestando serviço, tá fornecendo informação. Aquela informação gerou um prejuízo, o contratado tem que responder. Ah, mas eu não tive culpa. Não interessa. Responsabilidade civil objetiva. Tem que firmar o compromisso de confidencialidade, naturalmente, para não divulgar informação governamental da administração pública. E não pode exercer a função de fiscal de contrato, né? Fiscal de contrato tem que ser servidor público. Tem que ser servidor público. Bacana? São muitas vedações, são muitas restrições. Temos mais aqui, ó. Vamos lá. Preste atenção aqui no artigo 5º agora. Vedações diretas. O que é que não pode? Estabelecer vínculo de subordinação com o funcionário da empresa prestador de serviço terceirizado. Ou servidor público, ou gestor de contratos. Não pode chegar lá achando que ele é o chefe do funcionário, do programador, que está desenvolvendo o sistema e ele é terceirizado. Não. Lembrando que temos aqui a figura do preposto. O servidor, quando ele for demandar algo, ele vai demandar isso via preposto. Ele vai mandar uma ordem de fornecimento de bens, uma ordem de serviço via preposto. Ele vai conversar com o preposto. Tá tendo problema? Conversa com o preposto. O preposto é que se vira com o funcionário da empresa. Então não tem esse vínculo de subordinação. Lembrando, nós estamos falando aqui de tudo a regra, o normativo. Às vezes você pode encontrar casos aí de servidor que esquece isso aqui. Mas nós estamos falando de norma. Né? Fixar salário inferior definido em lei a ser pago pelo contratado. Ah não, eu vou contratar, mas o salário que você tem que pagar por funcionário é menor do que o definido na lei, menor que é o mínimo ou estabelecido em piso de categoria, etc. Se liga no 3. Indicar pessoas expressamente nominadas para a execução do objeto. Olha, sou aqui o gestor, o planejamento da contratação, sou o integrante técnico, integrante administrativo, integrante requisitante. Empresa que ganhar tem que colocar o Joãozinho para ser o gestor do projeto. Tem que colocar a Mariazinha para ser a programadora sênior. Não pode. A administração pública tem que querer o resultado. Impessoalidade, né? Princípio básico da administração pública, né? Princípio constitucional da administração pública. Impessoalidade. Então não pode isso aqui não. Demandar a funcionário da empresa ou prestador de serviço a execução de tarefa fora do escopo, naturalmente, né? Ah não, você tá lá e o cara tem que entregar aquele serviço ao filho. Joãozinho, entrega aqui essa outra coisa, faz essa aqui, essa outra atividade, está fora do escopo do contrato. Não pode. Reembolsar despesa com transporte, hospedagem e outros custos que tem que ser responsabilidade exclusiva da contratada. Você não vai reembolsar um custo lá da empresa, do funcionário da empresa. Não. Você está pagando o definido em contrato, pela prestação do serviço ou pela entrega do objeto.
prevê em edital exigências que constituem intervenção indevida na gestão interna do contratado. Vai dizer, olha, a gente está te contratando aqui, mas aqui o servidor tá lá e eu vou dizer como é que a tua organização vai trabalhar. Né? Como é que a organização vai trabalhar. Como é que ela vai gerir. Não. Não, né? Prever em edital a exigência que os fornecedores apresentem em seus quadros funcionários capacitados ou certificados para o fornecimento da solução antes da contratação. Se liga nisso aqui. Não cai nessa pegadinha. O que é isso aqui? Olha, ó. Empresa que ganhar essa licitação vai ter que ter um funcionário certificado PMP. Vai ter que apresentar no seu quadro programador certificado em Java. Aí, pode ser feito isso? Pode. Desde que essa exigência esteja dentro das regras, naturalmente. Faça sentido, né? Só que só pode exigir isso depois da contratação. Você não pode onerar o licitante indevidamente. Você não pode onerar o licitante. Se ele ganhar, aí ele vai ter que correr atrás daquele pessoal ali. Mas você não pode dizer, olha, na hora que você ganhar o contrato, você tem que mandar aqui os seus funcionários. Para você ganhar, né? Para fazer a habilitação que seja, você tem que mandar aqui essa galera com essas certificações XPTO. Antes da contratação, não. Pode dizer o seguinte, olha, na hora de assinar o contrato, ou na hora lá na frente, você vai ter que apresentar esse corpo técnico aqui. Beleza, por quê? Porque aí se o cara ganhar, se a empresa ganhar, aí ela vai correr atrás desse pessoal. Você não vai onerar ela antes. Então aqui o detalhe é o antes da contratação, se liga nisso. Se liga nisso. Né? Beleza? Preste atenção nessas outras duas aqui, ó. São bem interessantes. Galera, quando a gente está falando de contratação pública, o ideal, o mundo ideal, é que você utilize sempre pagamento baseado em entrega, baseado em resultado. Então, a IN 94 ela veda que você utilize métrica de homem-hora. Como assim? Ah, não. Eu quero que você contrate aqui, mas eu quero alguém para trabalhar 40 horas no projeto aqui, programando desse projeto. Quero alguém 30 horas aqui. Quero 40 horas, quero 20 horas. Quero 600 horas de programação. Ou equivalente a aferição e esforço. Então, em regra, você não pode fazer isso. Salvo, presta atenção que aqui tem um salvo. Salvo, mediante justificativa, e sempre vinculado à entrega de produto. Você pode dizer, olha, tem 40 horas, mas essas 40 horas você tem que entregar um determinado produto. Tem que entregar aqui funcionalidade ABC dentro da qualidade definida. Aí você vai ter que justificar isso muito bem. Então, não é uma vedação completa. É uma vedação que permite, que possibilita uma exceção. Assim como contratar por poste de trabalho alocado. Eu quero contratar o gestor de projetos. Contratar a pessoa para fazer uma função específica dentro do órgão. Salvo, de novo, né? Em caso justificado, mediante comprovação de resultados compatíveis. Resultado, tá vendo aqui, ó? Resultado, entrega, prazo e qualidade. Então essas formas de aferição de contratação são possíveis, mas precisa estar muito bem justificado. Beleza? Fazer referências em edital ou contrato a regras externas de fabricantes, fornecedores ou prestadores que possam acarretar na alteração unilateral do contrato por parte da contratada. Olha que louco. Imagina lá, a administração diz o seguinte, olha, eu estou contratando a empresa, mas se o fornecedor XPTO mudar lá uma regra, a empresa vai poder vir aqui justificar que ela vai mudar a forma de prestação de serviço por causa disso. E ela vai alterar unilateralmente. Não. Imagina você dar esse poder para a contratada. Nas licitações do tipo técnica e preço,
Incluir critérios de pontuação técnica que não estejam diretamente relacionados aos requisitos, né? Ou que frustrem o caráter competitivo. Sim, incluir lá elementos que são irrelevantes para a prestação daquele serviço ou para a entrega daqueles bens. Aceitar autodeclarações de exclusividade, né? A empresa, eu sou exclusivo aqui para prestar esse serviço. A própria empresa que fez, dizendo que é exclusivo do mercado para aquilo ali. Pelo amor de Deus, né? Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso de salários pagos. Ah, não, você está pagando salário para a empresa? Você está pagando salário para o funcionário? Então eu vou só te pagar te reembolsar nisso. Ou seja, o que você está fazendo? Está fazendo uma contratação direta de pessoas por posto de trabalho, mesma coisa. Está só burlando aqui, né? Então não pode isso aqui. Então se liga nessas restrições e vedações. São muitas questões que vão abordar algumas delas. Inclusive, vamos ver aqui alguns exemplos de situações para a gente avaliar se pode ou não pode segundo a instrução normativa. Se pode ou não pode segundo a IN. Primeira situação, tá aí o MGI, que é adquirir um sistema de gestão de documentos e um serviço de computação em nuvem. Buscando maior economia, a equipe de planejamento das contratações optou por reunir em um mesmo processo as duas contratações. Pode ou não pode? E aí? Pode ou não pode? Assertiva lá, certo ou errado, ou questão discursiva que seja. Não, pessoal. Mais de uma solução de TI, a norma proíbe mais de uma solução de TI em um único contrato. Então aqui você vai pegar dois processos de contratação. Você vai contratar o sistema de gestão de documentos e você vai contratar o serviço de computação em nuvem. São duas coisas diferentes. Inclusive um pode ser fornecido por um fornecedor A e o outro pelo fornecedor B. Com garantia de concorrência justa e com garantia muitas vezes de economicidade para a administração. Beleza? Mais uma possibilidade, mais um item, vamos ver. O MTI deseja contratar uma empresa para apoiar a avaliação da qualidade da solução de TIC fornecida por outras empresas. O servidor do órgão será responsável pela supervisão das avaliações fornecidas. Pode ou não pode? Pode, né, pessoal? Não tem nenhum problema de você contratar empresa ali para avaliação de qualidade ou para gestão de processo, desde que sob supervisão exclusiva do órgão. Então você vai apoiar o processo de avaliação. E outra coisa que não pode, né? Se a mesma empresa fosse a fornecedora do serviço. Show? 3. O INEP está elaborando um edital para contratar uma empresa para desenvolver um novo software para controlar o Enem e incluir as seguintes cláusulas. Preste atenção nas cláusulas agora do edital da licitação. Que a empresa possua ao menos 3 funcionários certificados em Java para poder participar da licitação. Pode ou não pode? Não pode ser exigida antes da assinatura do contrato. Para poder participar da licitação, não, a empresa pode participar da licitação sem ter esses funcionários. Quando ela for assinar o contrato que ela ganhou, aí ela vai ter que demonstrar isso no quadro dela. Antes disso, não. Que o pagamento será feito com base no nome hora, vinculando as entregas a prazos e critérios de qualidade bem estabelecidos. Opa! Pode. A regra é não aceitar o nome hora, mas veja que estou vinculando entrega e prazo a critério estabelecido. Olha, eu estou tratando aqui 600 horas de programação, mas em 600 horas de programação, nas 100 primeiras, você vai ter que me entregar aqui item A, B, C. Dentro da qualidade tal. Dentro do nível de serviço tal. Aqui, repetiu, né? Beleza? Deixa eu aqui repetir, né? Os itens, beleza. Show de bola. Aqui agora foi, ó. Na verdade o item D, né? Faltou ali o item C, ficou faltando aqui, né? Então vamos pro item D, ó. Os funcionários da contratada deverão responder diretamente ao servidor do INEP? Não, né? Já mostrei a resposta. Não, não tem a ver vínculo de subordinação. Contratada se comunica via preposto. Via preposto. Beleza? Então é um resumão aqui, ó, das restrições. Vou colocar na tela esse resumão das restrições. Não poderão ser objeto de contratação mais de uma solução por contrato, gestão de processo nem gestão de segurança. Se você estiver querendo contratar avaliação, mensuração e apoio à fiscalização,
A contratada que fornece a solução não pode ser a mesma que avalia. E outras vedações: estabelecer vínculo de subordinação, fixar salário inferior ao peso estabelecido ou salário mínimo, indicar pessoas expressamente nominadas, demandar tarefa fora do escopo, reembolsar despesa, né? Prever interferência indevida, prever funcionários capacitados ou certificados antes da contratação, não pode. Adotar uma meia-hora equivalente, salvo justificativa e sempre com prazo e qualidade definidos. Contratar por posto de trabalho, salvo justificativa, né? E com resultado associado. Fazer referência à regra externa de fabricante. Incluir pontuação que frustre o caráter competitivo ou que não tenha nada a ver com o requisito. Aceitar a autodeclaração de exclusividade e pagamento mediante exclusivo reembolso de salário. Isso aqui não pode. Isso aqui são as vedações trazidas aí pela Instrução Normativa 94. Então se liga muito nessas restrições, nessas vedações que as bancas amam cobrar isso aqui.